Pela cara da esquerda dá para perceber. Apesar da enxurrada de informações, digamos, duvidosas e das demonstrações de força, tudo indica que o carnaval da Rede Globo e seus aliados não será aquele dos sonhos. 2024 veio com surpresas. O país reagiu de uma forma inesperada e o mundo começa a mostrar o que realmente quer. Na Argentina e em El Salvador, a direita voltou. E a volta de Trump nos Estados Unidos, se não houver nenhuma surpresa de bastidores, já é dada como certa. Se chegou até aqui e se identifica com o conteúdo do canal, inscreva-se, deixe o seu like. Agindo dessa forma, você nos ajudará muito. E segue o baile, para não dizer show de horrores. Eu quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada à situação, em que pese as demais frases serem igualmente importantes, as já mencionadas aqui pelos comandos. Diz a frase seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem o sentimento do brasileiro, e aqui vai com também todo o cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas brasileiras, por tudo que já contribuiu e fez pelo Brasil. Essa frase traduz certamente muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula ao ver o exército brasileiro, seu comando, batendo com continência para um bandido que devia estar na cadeia. Isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto, porque honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje pousar como se fosse ele absolvido. Me preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás, me preocupa muito ver o Exército brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às Farc. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que, corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país. Uma oposição que viu sem esperar a presidência cair no seu colo, mas não estava preparada. A direita brasileira era um adolescente cheio de ideais,
lutando contra a poderosa e organizada esquerda. A volta de Lula, o aparelhamento do STF, a corrupção absoluta no legislativo, a sociedade toda dominada por inversão de valores, era uma tragédia anunciada. Olha, em primeiro lugar, para quem tinha dúvida que o Brasil estava numa ditadura, está aí hoje mais uma evidência. Uma operação contra militares, uma operação que insiste em algo que 20% da população brasileira só ainda acredita, porque os outros 80% já desacreditou. E olha o jogo combinado entre poderes que está acontecendo no Brasil, que é mais grave ainda. Além da ditadura da toga, esse poder, do qual eu faço parte, qual é a única pauta que tem hoje aqui na quinta-feira no plenário do Senado Federal, uma pauta que acua mais ainda os militares do Brasil. Ou seja, essa PEC 42 é surreal. É algo inconcebível no momento que a gente vive, como um prato de vingança, de revanche, claro, com o governo passado também. O Brasil vive uma perseguição de críticos do sistema apodrecido que ele está. Você tem colegas jornalistas que estão fora do Brasil, exilados, com conta bancária congelada aqui, com passaporte retido aqui, com a rede social dele bloqueada. Não vamos longe não. Senador da República, o Marcos Duval, está sem rede social e não pode dar uma entrevista. Aliás, eu fico perguntando se a gente pode dar entrevista ainda. Porque hoje um partido político teve uma operação da Polícia Federal. O maior partido de oposição, não o único. O que eu faço parte também é um partido de oposição ferrenha ao governo. Mas o que tem maior número de integrantes, que é o Partido Liberal, teve uma operação lá, com o presidente, com tudo. É um momento de trevas, é um momento de sombras e que precisa mais do que nunca de que as pessoas de bem desse país, que a maioria, especialmente aquelas que têm algum tipo de poder. Porque o cidadão comum está apavorado. O cidadão comum está com medo de falar. Porque no Brasil não tem mais justiça, tem uma sandice. Tem uma sanha de perseguição implacável a quem pensa diferente e quem critica esse sistema. Esses inquéritos ilegais, inconstitucionais, que não têm fim, onde uma pessoa julga onde ela própria é a vítima. Uma pessoa que investiga onde ela própria é a vítima. Está tudo errado no Brasil, está tudo de cabeça para baixo na nossa nação. Quando cobrado para interceder em questões não muito claras na justiça brasileira, o Superior Tribunal Militar sempre cruzou os braços e argumentou não ser de sua alçada julgar questões civis. E agora a gente vê o STF destruindo a reputação de militares e o STM simplesmente não se manifesta. O brasileiro se questiona: para que serve o Superior Tribunal Militar? Aí em 2022, Lula, contra tudo e contra todos, uma mágica, maravilhosa, uma estratégia criada e colocada em prática durante décadas, voltou ao Palácio do Planalto. A sua posse foi o retrato daquilo que ele não era, ou quem sabe, a verdade do seu governo. O governo Lula é uma árvore frondosa, linda, cheia de flores, frutos, mas sem raiz. Zé Dirceu se atreveu para alguns e mostrou sua força para outros ao afirmar que a esquerda voltaria ao poder. Só que hoje nem ele consegue garantir que a sua ideologia seguirá no comando. Roubar para tomar uma cervejinha pode. Nós não vamos esquecer de Rodrigo Pacheco, primeiro enquanto ele não tiver, não é nem no rodapé, é no lixo da história. No lixo da história do Legislativo, porque nem uma notinha de rodapé ele merece. Só, obviamente, nas páginas policiais, para lembrar dos cupinchas. Tem os bandidos e tem todos os cupinchas, que por serem coniventes e omissos, acabam entrando no lodaçal da corrupção e do saque ao país. E não é só saque em dinheiro, é moral, é ético, é tudo que causa nojo, que causa asco nas pessoas de bem. É aquilo que você olha lá da esquina e diz: eu vou atravessar a rua, não quero nem passar perto, não quero correr o risco de respirar o ar que este ser respira. Porque este ser é corrupto, ele é antiético, ele é nojento, ele defende tudo que existe de mais podre na alma humana. Ela apenas exerceu o seu direito de expressão ao falar o que pensa sobre o senador Pacheco. Temos que respeitar. E eu bem que tentei discordar, mas sabe que é difícil? Uau! Olhando de fora, dá para concluir que nossa esquerda está poderosa, imbatível, domina todos os segmentos da sociedade, tem a mídia na sua mão, fez o legislativo se curvar, deu poder absoluto ao judiciário, enfim,
A pirâmide do intocável Lula voltou, e voltou com tudo. Lei do engano. Porque a direita, depois de tudo o que aconteceu, ela tremeu, ela balançou, ela recuou, mas ela não implodiu, muito pelo contrário. Ela começou a aprender com os próprios erros. Aí hoje, alguns desiludidos olham assim e dizem, não tem jeito, olha só a direita, fala e não faz nada. Façam uma retrospectiva, tentem lembrar da esquerda lá pela década de 80, quando surgiu o PT, quando houve o desmembramento partidário, na época das diretas já, de anistia irrestrita, de volta dos exilados. Era só discurso. E é assim que a semente é plantada. Então a direita, ela está indo pelo caminho certo. É demorado? É, mas é o caminho certo. E quem garante não é o sofá de pobre. Quem garante é a história, porque ela invariavelmente se repete. E a esquerda, quando começou a se estruturar no final do século XX, precisou de um líder, de um símbolo, porque ninguém consegue se consolidar sem ter o topo da pirâmide. E eles tinham Lula, debochado, escrachado, humilhado, ridicularizado, seguia no seu passo e chegou lá. E hoje a direita tem Bolsonaro, e por mais que tente destruir a imagem do ex-presidente, a esquerda sabe que pode ferir o homem, mas não acabar com um sentimento que cresce. Então, Bolsonaro é mortal, mas o bolsonarismo, para desespero da esquerda, chegou para ficar. O Brasil, teoricamente, é uma democracia com 3 poderes. Esqueçam, isso não existe mais. Hoje tem o judiciário dando as cartas, o executivo se beneficiando e o legislativo totalmente amordaçado. E lembram que nas eleições de 2022, a maioria das vagas foi ocupada por gente de direita, então deveria estar ao contrário? Deveria. Porém, muitos ali se apresentavam como direita, mas não eram nem direita nem esquerda, eles queriam se dar bem. Entraram e se venderam ao governo Lula. Então, os poucos que ficaram começaram a gritar. Aí todo mundo dizia, aí ó, isso aí é arara, grita, mas ninguém entende o que fala. Só que, aos poucos a gente percebe que o grito está aumentando e mais gente está chegando. A única chance que a esquerda tem para realmente se perpetuar no poder, porque é esse o seu sonho, é negociar com a direita. Só que ela sabe que hoje, pela primeira vez, desde que começou a voltar em 1980, ela tem uma oposição que não negocia. Resumo da ópera. Parece que Lula está reinando sem nenhuma oposição que possa tocá-lo. Que Alexandre de Moraes e o STF dão as cartas. Mas, na verdade, o que acontece está longe disso. O governo Lula navega em mar de cruzeiro, mas sem força e rumo a icebergs. E nós já vimos como acaba essa história. E essa forma de agir, berrando, gritando, impondo, perseguindo opositores, cara, eu volto a repetir. O pavão, enquanto o pavão mostra o rabo, se abre todo, dando a entender ser ele que manda, a serpente aguarda passivamente a hora certa de dar o bote fatal. Então hoje o governo Lula é o pavão. Só que a oposição no Brasil ainda não é a serpente, mas está aprendendo a ser, está aprendendo com os próprios erros a se aproveitar dos milhares de equívocos cometidos pelo governo. Então, quanto mais forte Lula, Alexandre de Moraes e a esquerda como um todo parecer, mais fragilizada estará. É a lei da guilhotina. Quanto mais o pescoço aparece, maior é o raio de ação para a lâmina agir.
É a escola Unidos do Desencontro entrando na avenida com muito dinheiro, luxo e ostentação. Chegaram com empáfia de campeão, mas esqueceram de estudar as regras da competição. Carros alegóricos grandes demais, pesados, começam a quebrar na avenida. Comissão de frente não fala a mesma língua. Alas espaçadas pecam na evolução e harmonia. Escola fora do time necessário. Seguem confiantes com um sorriso só encontrado em embriagados pelo poder. Não conseguem entender. O samba atravessou. E a apoteose tão esperada jamais chegará. Escrita a história que passará por gerações. No carnaval, na vida e no ato de governar, só dinheiro não basta. É preciso ter talento. Então o que acontece agora? É difícil saber, mas as previsões são terríveis para o cidadão comum, para o país. Porque nessa guerra de poder, principalmente nessa luta da esquerda de se manter no poder, o que menos interessa é o povão. Eles estão gastando caminhões de dinheiro, mas para comprar aqueles que podem dar sustentação, mas esquecem que o verdadeiro poder vem do povo. Então, no plano, na verdade, no planejado, está na cara. Eles queriam aproveitar o carnaval, que o brasileiro está anestesiado pela festa, e prender Bolsonaro. Mas aos poucos percebem que não seria muito bom, porque existe a outra situação. O povo está na festa, mas está em grande número nas ruas, ou seja, não precisaria nem ser incentivado para sair, já estaria lá. E como iria reagir uma multidão quando soubesse da prisão daquele que já mostraram que é o seu preferido? Então é um risco muito grande. Pode acontecer? Pode. Alexandre de Moraes, certo do seu poder, pode apostar, fazer essa tacada arriscada? Pode. O que virá depois, ou o que viria depois, não dá para saber. Realmente não dá. E na sequência? Bom, na sequência, está na cara. A esquerda não tem voto. Então vai perder as prefeituras. Para tentar salvar algumas, vai ter que ganhar muito dinheiro, mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar e vai afundar cada vez mais o país. E, a cada tropeço que mostra a diferença do discurso e da prática, quando começar a faltar comida na mesa do brasileiro, que já está acontecendo, porque está tudo muito caro nos mercados, aí o povão vai chiar. De qualquer forma, a oposição, a direita, não vai desistir. E se a direita conseguir ter força para voltar ao poder pelas urnas, a esquerda vai usar outras armas. Resumindo, não se pode mais confiar nas leis. Está na cara. Todas as leis existentes até hoje estão sendo quebradas, estão sendo violentadas. Poxa, eu não entendo, eu não sou nenhum jurista, mas eu sei um pouquinho. STF não tem alçada para julgar pessoas sem foro privilegiado, a não ser em última instância. Bolsonaro não tem foro privilegiado. A maioria das pessoas que estão sendo condenadas de forma arbitrária pelo STF não tem foro privilegiado. Aquelas 1.000 e tantas pessoas presas, acusadas de um golpe sem líder, sem arma, um golpe com Bíblia na mão, em 8 de janeiro, elas tinham que primeiro passar pela primeira instância, segunda instância, até chegar no STF. Ou seja, o STF está acusando, julgando e condenando pessoas que não têm foro privilegiado. Isso vai contra qualquer lógica, coerência de lei, de direitos civis. O STF está tomando para si um poder que não tem. Então, pela lei, a direita que está crescendo sabe que não terá chance de lutar para voltar. Se pela lei não tem como, e o fortalecimento da direita é um fenômeno irreversível, e a esquerda não entregará o poder, o que sobrará para esse país? Deus ajude
que não seja o que você pensou e que o bom senso prevaleça. Claro que eu não poderia terminar o vídeo sem mencionar a pá de cal do jornalismo, a Rede Globo de televisão. A principal aliada do governo Lula e a mais interessada que prevaleça a ditadura que tentam implantar aqui no país, recebeu uma missão e vai lutando para colocar em prática. Implantar em doses homeopáticas que o que está acontecendo contra Bolsonaro não é perseguição, é justiça. Impressiona. A cada passo do sistema contra o ex-presidente, a Globo é a primeira a ser informada. Usa os furos de reportagem numa tentativa de alavancar a sua combalida audiência e, ao mesmo tempo, tentar pôr em prática um tratamento homeopático. Em doses diárias, vai buscando fazer que o brasileiro acredite que nada que está acontecendo contra Bolsonaro é injustiça, que ele realmente é culpado e que a condenação é uma questão de tempo. O principal objetivo é evitar um levante da população quando a prisão for concretizada. Acreditam que essa doutrinação gota a gota fará com que o brasileiro, ao receber a notícia, a considere natural e que não haja reação. O problema é que eles esqueceram de um pequeno detalhe. O brasileiro que sabe da verdade não assiste Rede Globo de televisão. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas, por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena.